Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu queria falar hoje sobre sucumbência e algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que tem desrespeitado o artigo 85 do novo CPC. Eu acho que é importante a gente falar um pouco antes de ativismo judicial, né? E eu até comentei isso na página de algum colega no Face, quando surgiu a tese amalucada da possibilidade da suspensão de passaporte CNH de devedor, boa parte da comunidade jurídica ficou aplaudindo como foca, né? Só que hoje a gente está vendo o STJ condenar a parte como litigante de má-fé acima do teto legal, o agravo de instrumento que tem o rol taxativo ser considerado um taxativo mitigado, exemplificativo, qualquer bobagem dessas. E agora a gente começa a ver isso também em relação à sucumbência. São dois casos. Um caso aqui do meu escritório, eu vou até colocar o número do processo para quem tiver interesse em ver, tá? Uma ação de cobrança movida por uma fé que tem cliente nossa contra um banco, tá bom? E foi julgada parcialmente procedente a ação. O juiz coloca no final que, observando que a parte foi vencedora e vencida, são reciprocamente repartidas as custas e despesas processuais, respondendo cada qual pelos honorários do respectivo patrono arbitrado em R$ 4.000. Da onde que o juiz tirou isso? Da onde que o juiz tirou isso? Porque assim, o artigo 85, estou vendo aqui, é que o tripé está na frente da tela do meu computador. O artigo 85, parágrafo 14, tá, do novo CPC, fala textualmente: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios de créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada, proibida, a compensação em caso de sucumbência parcial. Outra coisa, como é que o juiz pode arbitrar os honorários? Que daí, se ele está arbitrando, ele está criando uma relação, por exemplo, entre mim e meu cliente, tá? Como é que ele pode arbitrar os honorários se a gente já tem uma relação contratual formalizada? Isso é ativismo judicial, contra a advocacia, né? Então, assim, é legal, né? Quando a gente tem ativismo judicial contra aqueles que a gente não gosta, etc. Quando é contra a gente, não é legal. Como disse meu colega Antônio Minotto certa vez, tá, numa live que a gente fez, ativismo no fiofó alheio é lindo, né? Mas tem uma outra decisão que eu acho igualmente grave, tá? Essa foi do meu colega aluno do curso de pós-graduação onde eu dou aula na Uniararas, brilhante advogado, Dr. Matheus, tá? E para resumir a história, ele conseguiu, tá, anular um título executivo numa ação do Banco do Brasil contra o cliente dele, por aspectos formais. Ele conseguiu a anulação do título executivo. Título executivo da ordem de R$ 300.000 à época da propositura da ação. A ação é do ano de 2016. Talvez dê uns R$ 450.000 hoje, com juros e correção. Bom, vamos para os finalmente? Tribunal de Justiça de São Paulo anula o título, né? Reverte a sentença de primeiro grau e coloca: em razão da reversão do julgado, condena o autor apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000. Registro por oportuno que o arbitramento por equidade é realizado em razão do valor exorbitante da causa, que resultaria em verba honorária incompatível com o trabalho desenvolvido no processo. Moralmente se considerado que a atuação do patrono, dos apelantes, se limitou a elaborações de embargo, até ele vai tentar justificar que o nosso trabalho é lixo e não vale nada. Claro, obviamente que ele não pensa assim, que esse magistrado que proferiu esse acórdão, que deu esse voto, que assinou esse voto, ele não deve pensar assim em relação ao auxílio moradia, né? Mas vamos lá. Para o artigo 85, parágrafo 2º do novo CPC. O artigo da lei fala textualmente: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor autorizado da causa. Daí dão uns critérios, né, que se deve atender. Bom, proveito econômico, já falei sobre isso em alguns vídeos, já escrevi sobre isso. Proveito econômico é quanto você economizou para o seu cliente. Alguém tentou cobrar do seu cliente uma quantia X, você reduziu essa quantia, no caso do meu colega Matheus, em R$290 mil, o proveito econômico são R$290 mil, tá? E para que a gente não tenha dúvida, para que você não fale, ai, Paulo Papinho, mas você está querendo forçar na interpretação da lei. Não, não. Eu estou querendo simplesmente aplicar a lei, tá? Porque daí o artigo fala. Parágrafo 6º do artigo 85. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. No caso, Tribunal de Justiça de São Paulo, Câmara, 24ª Câmara de Direito Privado, com todo o respeito à desembargadora que proferiu esse voto, doutora Denise Andréa Martins Retameiro, com todo o respeito, ela está julgando contra a lei. A lei ordinária diz em sentido oposto a esse julgamento. Então não cabe o juiz aquilatar se o valor é compatível ou incompatível com o trabalho desenvolvido. A lei fala, extinção do processo sem julgamento do mérito, você aplica o mesmo parâmetro do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Então, no caso, o juiz está violando a lei, tá? No outro caso, o juiz está violando a lei por determinar uma compensação indireta de verbas de sucumbência. Para vocês que aplaudem muito o ativismo judicial, quando é contra o devedor, que eventualmente não paga seu cliente, algo que o valha, esse tipo de decisão é um caminho seguro para reeditarmos a súmula 306 da STJ, aquela súmula que determinava a compensação de sucumbência em caso de procedência parcial do pedido, que já era ilegal, essa compensação, ainda na égide do CPC de 73, ok? Então, meus amigos, pensemos nisso, fiquemos atentos e não batamos palma para o ativismo judicial. Ele é muito perigoso à advocacia e à sociedade, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.